Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um dos pensadores mais importantes do nosso tempo, Zygmunt Bauman, para tentar entender um sentimento que, vamos combinar, parece estar em todo lugar. Pois é, essa é a grande questão, né? Por que será que os laços hoje em dia parecem tão frágeis, tão passageiros? Se existe essa sensação no ar, não é por acaso. E Bauman oferece uma lente, sabe? Uma ferramenta poderosa para a gente enxergar o motivo por trás disso tudo. Então, para desvendar essa ideia, a gente vai seguir este roteiro aqui. Vamos começar com o conceito principal do Bauman, a modernidade líquida. A partir daí, a gente vai entender como essa modernidade acaba redefinindo o amor, o medo e até o nosso jeito de viver em comunidade. Ok, vamos lá. Começando pela base de tudo. Para Bauman, antes mesmo de falar de amor, a gente precisa entender o mundo em que estamos vivendo. E ele deu um nome para isso: modernidade líquida. Pensa um pouco. Antigamente, a vida era mais, digamos, sólida. As pessoas tinham empregos que duravam décadas, moravam nos mesmos bairros a vida toda, as identidades eram mais fixas. Hoje tudo meio que derreteu. As carreiras são fluidas, as comunidades são temporárias e a nossa própria identidade está sempre sendo reconstruída. Essa mudança do sólido para o líquido é o que destrava todo o resto do pensamento dele. E é exatamente aqui que a análise fica fascinante. Porque se o mundo ao nosso redor é líquido, faz todo sentido que as nossas relações mais íntimas também se tornem líquidas. E aí a gente chega no tal do amor líquido. E veja bem, não é que seja um amor menor ou com menos intensidade, não. É um amor adaptado a essa nossa realidade fluida. Ele é marcado pela fragilidade, por aquela ideia de que tudo é passageiro e, talvez o mais importante, por um medo profundo de qualquer compromisso que pareça definitivo demais. Olha só esse contraste. De um lado, o modelo sólido. Era o até que a morte os separe, com segurança, com papéis bem definidos. Do outro lado, o modelo líquido. O foco é no curto prazo, o que se valoriza é a flexibilidade e o compromisso de longo prazo deixa de ser a base para ser visto como um risco. Um risco de quê? De perder outras oportunidades, de ficar preso em algo. E essa lógica toda nos leva quase que inevitavelmente a um outro ponto. No mundo que é líquido e que também é um mundo de consumo, os relacionamentos começam a ser vistos, pois é, como mercadorias. Essa citação do Bauman é cirúrgica, né? A lógica de investimento invade o afeto. Começa a se analisar o custo-benefício de estar com alguém. Será que o tempo e a energia que eu estou investindo aqui não poderiam ter um retorno melhor em outro lugar? É uma mentalidade de mercado aplicada direto no coração. E as regras desse mercado, mesmo que ninguém fale sobre elas, são bem cruéis. A lógica principal é a do consumidor. Manter sempre as opções abertas, tratar o parceiro como um bem que pode ser aproveitado e depois descartado. A conexão vira uma espécie de ação na bolsa de valores. A gente vende na primeira baixa. Um compromisso que dura muito é visto quase como um mau negócio. Tudo isso, claro, gera uma consequência emocional muito nítida. Gera um paradoxo que, no fundo, define muito da nossa era. Olha que coisa curiosa. No mundo tão incerto, é natural que as pessoas busquem um relacionamento como um tipo de porto seguro, né? Para aliviar essa insegurança. Só que o problema é que, ao seguir a lógica líquida, o próprio relacionamento vira mais uma fonte de ansiedade. Ele não é mais a solução para a incerteza, ele se torna parte dela. O Bauman até cita conselhos de especialistas que capturam esse medo de um jeito perfeito. A mensagem é basicamente: não se comprometa demais, porque a qualquer momento pode surgir uma opção melhor, mais completa. É aquele medo constante de estar perdendo alguma coisa, o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. Só que aqui, aplicado diretamente ao amor. Bom, agora vamos ampliar um pouco o foco. Bauman argumenta que essa lógica toda não fica só restrita aos nossos relacionamentos. Ela acaba moldando a nossa sociedade como um todo, a nossa política e os nossos medos coletivos. Esse slide aqui mostra o que ele chama de a grande desconexão do nosso tempo. De um lado tem o poder global, abstrato, o espaço dos fluxos. É de lá que vem a fonte dos problemas. Do outro, está a nossa vida concreta, o espaço dos lugares, que acaba virando o depósito desses problemas. O que a gente tem no final? Um poder global que não se responsabiliza por nada e uma política local que não tem poder real para mudar as coisas. E o resultado disso tudo é o que Bauman chama de medo líquido. É uma ansiedade que não tem o endereço certo, ela fica flutuando. Ameaças globais, tipo uma crise econômica ou uma mudança climática, são sentidas de um jeito muito pessoal,
mas a gente não tem as ferramentas aqui, no nosso dia a dia, para combater isso. É o mesmo sentimento de impotência do amor líquido, só que agora em escala planetária. Certo. E qual a saída para isso? O Bauman não era lá muito otimista para dar soluções fáceis, mas a obra dele nos dá, sim, ferramentas para a gente pensar em como navegar nesse mundo tão líquido. O roteiro que ele nos deixa para pensar começa com um ato de aceitação. Entender que o fluxo, a incerteza, é a nossa condição hoje em dia, não é um defeito a ser consertado. A partir daí, o desafio é redefinir o que é conexão. Sair da ideia de posse para ir para uma ideia de cuidado mútuo. E o passo final, que é o mais difícil, é construir pontes. Aprender a transformar nossos medos privados em questões públicas, para que a nossa voz local possa, quem sabe, responder esse poder global. E, no fim das contas, é essa pergunta que fica no ar. No mundo que valoriza o descartável e a flexibilidade acima de tudo, como é que se constrói laços, comunidades e projetos de vida com a intenção de durar? É uma questão bem complexa, mas que é, sem dúvida, essencial para o nosso tempo.